ministramos domingo passado uma mensagem intitulada MDA, todo mundo sendo bem discipulado. Nossa intenção era encerrar essa mensagem esse domingo, mas já no primeiro culto, hoje de manhã, no culto das 7, eu já notei que não daria para encerrar nesse domingo. Então ele vai continuar domingo que vem. Se Deus quiser, eu estarei pregando domingo que vem, nos 5 cultos de celebração, dando a terceira parte desta mensagem. Essa mensagem, ela é justamente em cima desse tema, MDA, todo mundo sendo bem discipulado. Na primeira mensagem, domingo passado, eu abordei principalmente 2 itens. Número 1, a importância do discipulado. E número 2, como efetuar o discipulado. Nessa segunda mensagem eu quero começar a abordar o tema como garantir o sucesso do discipulado. Não precisa abrir a Bíblia lá por causa do tempo. Se quiser anotar para estudar depois em casa, você pode. Mas em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por que a Bíblia diria que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? Se você estudar o contexto aqui, você vai ver que até a ideia de Deus para rebelião não é a nossa ideia. A nossa ideia de rebelião é o quê? É alguém fazer um motim, querer derrubar o líder para ele ser o líder, não é mesmo? Mas não foi o que o rei Saul estava querendo fazer aqui. Ele não estava querendo derrubar o Samuel do posto dele. Ele só tinha havido, se você ler o contexto, não vou entrar nos detalhes agora, mas você vai ver que o rei Saul havia tido só algumas desobediências, mas de uma forma bem sutil. Ele obedeceu quase por completo o seu discipulador, o profeta Samuel. Quase por completo. Ele obedeceu tudo, quase. E essa sutil desobediência demonstrou que a motivação do coração dele estava desfocado, que ele não estava realmente se colocando debaixo da cobertura da liderança dele. E isso nos ajuda a entender por que a Bíblia fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que você acha que a Bíblia quer dizer quando ela diz isso? Que é como o pecado de feitiçaria. O que é o pecado de feitiçaria? Sabe o que é o pecado de feitiçaria? Qual é o pecado que o feiticeiro comete? Ele joga feitiço contra as pessoas, joga praga. Em outras palavras, ele atrai demônios a si e aos outros. Esse é o pecado do feiticeiro, não é mesmo? Ele está atraindo demônios sobre si e sobre os outros. Agora, a Bíblia fala de 3 céus. O primeiro céu é a atmosfera que você pode enxergar e o espaço sideral, né? As nuvens, o ar, mas também o primeiro céu inclui a lua, o sol, as estrelas, esse primeiro céu. O segundo céu é uma dimensão espiritual onde atuam os anjos e os demônios. E o terceiro céu é onde Deus habita, onde Deus habita. É nesse segundo céu que estão operando os demônios nas regiões celestiais. A Bíblia fala que os principados e potestades, as obras malignas que operam nos ares, e eles estão procurando alguém para devorar, jogando os seus dardos inflamados. É como se fosse aquela chuva de dardos inflamados. E a liderança espiritual é como se fosse um guarda-chuva. E quando você se coloca debaixo de uma liderança espiritual, um discipulador, você está se colocando debaixo de um guarda-chuva para receber proteção daqueles ataques dos demônios. Agora, quando alguém que ama Jesus,
O diabo não gosta dessa pessoa, porque ele pode ganhar outras pessoas para Jesus. Mas quando essa pessoa que ama Jesus não está verdadeiramente debaixo de cobertura, debaixo do guarda-chuva, ele fica por fora do guarda-chuva, ele fica exposto aos ataques do diabo. Está entendendo? Então os demônios lá em cima falam: olha, vem cá, tem um lá que não está com cobertura, tem um crente lá sem cobertura, vamos atacá-lo, vamos pegá-lo. E aquela pessoa está atraindo o demônio sobre si, sobre a sua família. Por isso que a Bíblia fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, porque ele faz o mesmo pecado que o feiticeiro faz. Por exemplo, lá no terreiro de macumba, né? O que estão fazendo lá? Começam a bater nos tambores, né? Uga, buga, uga, buga e tal. E vão cantando para fazer o quê? Para atrair, não é mesmo? Aí de repente está no terreiro, alguém cai lá assim, já! Aí fala: olha, funcionou, nós chamamos, nós atraímos e ele pegou santo, o santo baixou. Mas não é santo, a Bíblia fala que aquilo é demônio, a Bíblia que diz isso, não é verdade? Então, quando a Bíblia diz, você não está debaixo de cobertura, você está cometendo o mesmo pecado, você está atraindo sobre si, você está chamando sobre si os demônios. Por isso que ele fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. A Bíblia mostra claramente que muitas vezes demônios se escondem atrás de imagem de escultura. E a Bíblia mostra claramente que quando a pessoa então se ajoelha diante de uma imagem, ela está se expondo às atividades de demônios. E por isso que a Bíblia fala que a obstinação, quando a pessoa obstinada contra a liderança, ela não se coloca debaixo de cobertura, o que acontece? Ela se expõe a obra maligna, igualzinho a alguém que se prostra diante de uma imagem de escultura. Agora isso é muito sério, e agora você vai ter que entender melhor o testemunho que eu quero dar para vocês sobre a minha própria vida. Eu costumo dizer que eu fui cobaia dessa visão do MDA, que hoje usamos pela graça de Deus. Eu jamais imaginaria que eu estava sendo cobaia na época. Deus estava me ensinando essa visão. Infelizmente, por causa da minha dureza, talvez de coração, levou muito sofrimento da minha parte. Foi horrível. Não desejo o que eu sofri para ninguém. Não foi fácil. Eu era já um líder cristão, jovem, solteiro, e eu não estava vencendo certos pecados horríveis na minha vida. Eu pecava, me arrependia tanto, chorava, pedia perdão a Deus, me arrependia do fundo do meu coração. Eu orava e jejuava e clamava a Deus, e andava em vitória por algum tempo, mas logo eu caía de novo. Arrependia de novo, caía de novo. Foi horrível, horrível. Por isso que eu tenho compaixão de qualquer crente que está escravizado ainda pelo pecado, porque é horrível, é horrível. Eu não sabia do princípio de cobertura espiritual, que era importante eu ser transparente, confessar para ser curado. A Bíblia fala que para receber perdão, confessa para Deus, mas para receber cura, confesso com a minha liderança espiritual, recebo oração para ser curado. Mas eu não sabia disso. Então o que aconteceu? Eu fiquei sofrendo. Um dia, pela misericórdia de Deus, quase por acidente, eu acabei me abrindo com o meu líder, porque ele fez umas perguntas específicas, eu não ia mentir mesmo, então eu me abri com o meu líder, pastor Lucas. Ele orou comigo, comecei a andar em vitória, por um bom tempo, mas depois sorrateiramente, o diabo me derrubou de novo. Aí eu fiquei com tanta vergonha de falar para o meu líder, e eu também não tinha prometido para ele que eu ia falar, então eu só pedi perdão a Deus, e estava decidido, eu vou andar em vitória. Depois de andar em vitória muito tempo, um dia eu falo para o meu líder, engano do diabo.
eu continuava, em vez em quando, caindo. Que horror, que sofrimento. Por isso que eu me identifico com alguns cristãos também, que quando volto do encontro, eles falam, minha vida mudou. Nunca mais eu caio em tal e tal problema. Veja bem, por isso que eu sempre falo, depois que volto do encontro, tem que ser acompanhado pelo discipulado 1 a 1. Tem que ter uma cobertura espiritual onde você continua sendo transparente, porque senão os efeitos do encontro não vão ser duradouros. Está entendendo? Tem que ter um acompanhamento. Isso é um fato. Isso é um fato. Queridos, foi horrível. Aí, meu líder, pastor Lucas, né? Nós não tínhamos a visão discipulado, nem eu, nem ele. Mas ele me perguntou um dia, né? E aí, como você está? Eu, enganado pelo diabo, pensando que era pela fé que eu estava respondendo, que naquele momento eu já tinha pedido perdão de Deus todos os meus pecados. Então pensei que eu não estava sendo desonesto quando eu falei para ele, estou bem. Ele falou, está bem mesmo? Eu falei, estou, em nome de Jesus, estou bem. Ele falou, mas e naquela área? Aí ele perguntou detalhado, naquela área, desde a última vez que nós falamos, como você está? Teve problema naquela? Aí eu não podia mentir, porque eu não minto. Então eu tive que falar a verdade. Falei tudo de novo. Ele orou de novo. Vitória de novo. Aí um dia finalmente eu acordei. Toda vez que eu me abro com ele e ele ora por mim, eu começo a andar em vitória. Então prometi para ele, falei, olha, pastor Lucas, é o seguinte, eu vou ser transparente com você. Você nem tem que me perguntar, eu vou falar para você. Se eu tiver qualquer problema, eu vou vir correndo e falo para você. De hoje em diante, eu me comprometo a uma transparência, uma prestação de contas com você. Queridos, foi o começo da vitória na minha vida. Não foi fácil o processo, ainda demorou um pouco. Mas através do discipulado, o Espírito Santo foi tratando e curando a minha vida. Também aprendi a grande importância de profunda intimidade com Jesus. Eu passei um tempo de restauração, onde eu fiquei fora do ministério, cultivando profunda intimidade com o Senhor. Mas depois, graças a Deus, ainda como jovem solteiro, eu tive a vitória. Deus me deu, na sua infinita graça e misericórdia, a vitória completa na minha vida. E aí dali em diante continuei andando em vitória, até agora pela graça e misericórdia de Deus. Agora, em 1991 eu me casei e em 1994, dia 4 de agosto de 1994, o pastor Lucas, que era o meu líder, meu discipulador, porque agora eu já tinha aprendido o segredo, né? Ficar sendo transparente com ele. Mas agora ele faleceu e foi para o céu. E agora? Bem, foi providenciado um novo discipulador para mim, o pastor Paulo Jeff, o meu novo líder. E eu fiquei muito feliz. Deus sabe que eu mesmo de coração me submeti ao pastor Paulo Jeff. Só que aconteceu alguma coisa. Depois que o Lucas foi para o céu, eu comecei a ser bombardeado com tentações horríveis. Graças a Deus que Deus me poupou de qualquer pecado super grave, mas especialmente nos meus olhos e nos meus pensamentos eu não estava tendo controle. Eu estava pecando com meus olhos, pecando com meus pensamentos. Foi horrível. Eu chorava, eu clamava. Isso foi entre agosto e dezembro de 94, aqueles poucos meses. Foi horrível, horrível. Eu lembro que eu estava finalmente em dezembro chorando, gritando na presença de Deus, com medo de cair, né? Falei, Deus tenha misericórdia de mim, me ajuda, me mostra o que está acontecendo. E de repente Deus me deu uma visão. Até hoje eu não estou lembrado mais, seriamente não estou lembrado. Sei que parece estranho isso, mas é verdade. Não estou lembrado se eu estava acordado ou dormindo. Não estou lembrado se era com os olhos abertos ou fechados. Mas eu lembro detalhes da visão. E a visão foi assim. Eu me vi debaixo de um guarda-chuva, feliz da vida, protegido. E Deus falou, isso era você debaixo da cobertura do pastor Lucas. Aí eu vi o guarda-chuva subir ao céu. Ele falou, e o Lucas foi levado para o céu.
E eu me vi agora sendo atacado, né, pelos dardos inflamados do maligno. Ele falou: é por isso que você está sentindo tantas tentações incontroláveis quase. Falei: Deus, só que eu tenho um novo guarda-chuva. Eu disse para Deus. Foi providenciado um novo guarda-chuva para mim, o pastor Paulo Jeff. Ele falou: é verdade. Aí ele me mostrou outro quadro. Nesse outro quadro, eu estava aqui, exposto aos ataques do maligno, e eu tinha um novo guarda-chuva. Só que o novo guarda-chuva estava para cá. Eu não estava por baixo do novo guarda-chuva. Ele disse: você tem um novo guarda-chuva, só que você não está debaixo dessa nova cobertura, desse novo guarda-chuva. Eu falei: como então, Deus, que eu não estou debaixo dessa... Não entendo isso. O Senhor sabe que eu sou submisso a Ele. Eu tenho um bom coração em relação à minha liderança. Eu obedeço tudo o que Ele diz. E eu estou feliz com a liderança que eu tenho. Ele disse para mim: não basta isso. Você tem que se deliberadamente colocar por baixo do guarda-chuva. Eu falei: e como que eu deliberadamente me coloco debaixo do guarda-chuva? Ele disse: você tem que se abrir com Ele. Você tem que ser transparente com Ele. Você tem que abrir a sua vida. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Irmãos, a revelação foi tão forte. Lá em 94, nesse momento, minha vida mudou por completo. Foi tremendo. Na realidade, a visão do MDA só foi se aperfeiçoar melhor nos detalhes em 99. Mas daquele dia em diante, gerou toda a base necessária do código genético do MDA, do discipulado profundo. Porque eu tive uma revelação clara. Eu lembro que eu fui correndo para o pastor Lucas, para o pastor Paulo Jeff, né, o meu novo discipulador, e falei: eu tenho que falar com você, porque Deus tinha me mostrado, né, que estava debaixo do guarda-chuva. E eu vomitei, né, algumas pessoas, o irmão Eduardo Fabão falou para mim que algumas pessoas acham um pouco estranho, né, essa expressão vomitar, né, vomitar, porque quando confessa pecado, vomitar, que expressão estranha, pastor Eibe, muito quase nojenta. Mas ele até escreveu uma coisa, eu vou estar lendo no próximo domingo, nos 5 cultos. Mas é interessante que Deus já tinha me mostrado um pouco sobre isso. Mas Deus mostrou com muita clareza uma revelação profunda, preciosa, para o irmão Eduardo Fabão, durante o culto de domingo passado. E ele escreveu e deu para mim. Eu vou ler com mais carinho domingo que vem, mas é mais ou menos assim. O nosso corpo físico, quando nós comemos um alimento que fez mal para nós, vamos supor, um alimento estragado, alguma coisa assim, o nosso corpo físico rejeita aquilo e expele através do vômito. E quando você vomita e tira aquilo que te fez mal, o que acontece? Você se sente bem de novo. Não é verdade? Já viu isso acontecer? Eu lembro uma vez o Bruno, né? O Bruno que toca teclado aqui, filho do irmão Risonilson, irmã Luísa, agora está formando a faculdade, né? 2 faculdades, se não me engano, uma em música. Mas ele era pequeno, e era antes de um casamento, e a mãe dele falou: pastor, ore para o meu filho. A irmã Luísa, né, falou: ore para o Bruno, porque está muito doente, ele estava passando mal demais, uma dor horrível. E eu orei e falei: todo mal, toda dor, tudo que está causando essa dor, sai agora. Quando eu terminei de orar, na mesma hora ele vomitou aqui, na mesma, vomitou na frente de todo mundo. Era antes do casamento começar. Deu até trabalho para uma graça, ela teve que pegar as coisas, porque já estava o tapete vermelho aqui, tudo do casamento. Ela teve que limpar rapidinho. Aí eu fiquei sabendo, naquela tarde, no sábado à tarde, eu acho que é o sábado de manhã, o Bruno tinha comido muito chocolate. Muito mesmo. Então teve que... Agora, depois que saiu todo aquele chocolate, ele já estava bem, curado, feliz da vida. Amém? Então, e desculpa a expressão, mas eu não quero trazer mais náuseas para quem tem estômago fraco, mas tem 2 tipos de vômito. Um tipo de vômito
é aquele vômito, você nem sabe com certeza se vai vomitar, se não vai. Você está um pouco doente, você vai lá para o banheiro, não dá conta de vomitar, mas você está querendo, mas não sabe se quer ou não quer. Esse aqui é aquele cristão que não está totalmente decidido se ele quer se abrir com outra pessoa. Ele não sentiu a dor do pecado dele no mundo espiritual como ele devia sentir. Mas o segundo tipo de vômito que Deus quer gerar em nós, que é um vômito que expele todo o mal e fica livre da doença de uma vez por todas. Esse segundo tipo de vômito é aquele que de repente você fala assim, vou ter que vomitar. Você vai correndo para o banheiro, mas não dá para chegar lá. Surja qualquer um que estiver no caminho. Porque ele vem com tudo e não tem ninguém que aguente. Esse vômito cura a pessoa, deixa ela limpa, livre. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi esse segundo tipo de vômito que eu vomitei aquele dia com o pastor Paulo Jeff. O pastor Paulo Jeff está limpando o rosto dele, que ele lembra até hoje como foi. Eu lembro que nós estávamos lá naquela conferência, né? Nem eu nem ele éramos preletores, nós só estávamos assistindo a conferência. Entre um intervalo e outro, lá naquele salão, eu falei, Paulo, tenho que falar com você. E eu comecei a falar dos meus pecados, das minhas tentações, com os olhos, com meus pensamentos. E quando eu fui ver, eu estava falando tão alto, tinha outras pessoas, né, no intervalo, lá no auditório. E eu pensei comigo mesmo, Eibe, cuidado que muita gente vai ouvir sobre seus pecados. Eu falei comigo mesmo, é mesmo, vou falar mais quieto. Mas por outro lado, eu pensei assim, sabe de uma coisa, eu não estou nem aí. Eu quero é cura, eu quero é ser transparente com meu líder. Eu quero estar debaixo de cobertura, eu quero estar debaixo de proteção. Irmãos, foi uma libertação na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, de todo o meu coração. Isso foi em dezembro de 94. Dali em diante, irmãos, minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida ministerial, tudo subiu como um foguete para a glória de Jesus. Eu nunca mais fui o mesmo. De lá para cá, toda glória e honra será dada somente a Jesus. Mas eu cresci como eu nunca cresci na minha vida. De lá para cá só tem sido uma vitória após a outra. Vai fazer 10 anos agora. Mas tem sido gostoso, aleluia. Eu vou te falar uma coisa, olha, no começo de 94 nós estávamos com 17 células, agora estamos com aproximadamente 1.400 células só nessa igreja, para a glória de Jesus. 95 já foi o primeiro Congresso da Paz, e assim por diante, é bênção e mais bênção, vitória em cima de vitória, e até hoje, ficar fora do guarda-chuva nunca mais, eu não caio nessa nunca mais, pela graça e pela misericórdia de Deus. Até hoje eu sempre vou para Ele. Eu aprendi até a confessar tentações. Quando você confessa a tentação, você cria um nojo daquela tentação, você cria força para resistir àquela tentação. Às vezes quando você se abre sobre uma tentação, aquilo até para de ser tentação, porque você se abriu com seu líder, ele orou para você. Tenho aprendido a confessar minhas tentações para não precisar de confessar pecado, porque se eu me livrar da tentação, eu nunca vou cair no pecado. Está entendendo, queridos? É uma vitória tão grande. Até hoje eu vou lá para a casa do meu discipulador, me abro com ele, qualquer coisinha, qualquer tentação, eu gosto de me abrir, ser totalmente transparente. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Então não é só confessar, ele vai orar por mim. Então eu faço questão, não é diante dele, é diante de Deus, mas eu ajoelho e ele ora com imposição de mãos sobre mim. E a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para o quê? Seres curados. Meu irmão, quando eu saio da casa do Paulo Jeff, olha, eu estou bem com Deus, estou bem com minha esposa, está uma bênção, estou bem com minha liderança, estou sendo transparente com minha esposa, com minha liderança, estou bem. Minha consciência está limpa. Meu irmão, sai da frente, capeta, porque eu vou ganhar o mundo para Jesus. Está entendendo? E você também, em nome de Jesus. Aleluia. É isso, meu sonho para cada irmão, para cada irmã dessa igreja.
desde o pastor titular até o mais novinho convertido, que você seja curado, que você seja livre. Nós não forçamos ninguém para ser discipulado. Quem não quer ser discipulado, nós jamais vamos te forçar. Não. Isso é algo voluntário. Mas uma vez que as pessoas descobrem como é maravilhoso ser discipulado, como é gostoso ter cobertura, como é precioso ter proteção, como é precioso ter cura, todos então querem começar a ter também o discipulado, ser discipulado. Agora, tem 3 definições de MDA. MDA significa o modelo de discipulado apostólico. É uma sigla que quer dizer modelo de discipulado apostólico. Seguindo os apóstolos do Novo Testamento, seguimos o modelo deles. Esse é o modelo de como fazemos a igreja local em geral. Isso inclui toda aquela visão dos corações, todo aquele contexto geral, todo aquele modelo, a visão global das estruturas divinas para o reino de Deus aqui na terra, todos aqueles corações. Mas MDA também significa microcélula do discipulado apostólico, a microcélula do discipulado apostólico. Sabe quantas microcélulas nós temos agora nesta igreja? Em Santarém, nós temos 6.775 microcélulas. Deixa eu explicar. Cada microcélula é formado de 2 pessoas, discipulador e o discípulo. As nossas 1.400 células são subdivididas em microcélulas. Cada microcélula é formado de 2 pessoas, o discipulador e o discípulo. E aqui na Igreja da Paz Central, toda semana está reunindo 6.775 microcélulas. São 2 pessoas, uma reunindo com a outra, uma discipulando a outra, toda semana. Meus irmãos, são milhares de pessoas. No culto das 5 nós ouvimos um testemunho aqui de um casal muito poderoso. Era uma loucura aquele casal. Aí, ao lado daquele casal, porque eles tinham ido para o acampamento de casais, tinha um outro casal que era discípulo desse casal aqui. Discípulos desse casal. O homem discipulava o homem, a mulher. E esse casal falando aqui do efeito das 2 coisas, do discipulado e do acampamento de casais. Eu tenho ouvido milhares de testemunhos, impressionantes. Eu não estou exagerando, porque no programa de rádio, programa de televisão, todo dia era uma pessoa diferente. Eu já ouvi tantos testemunhos, por anos e anos, diariamente, tantos testemunhos. Eu vou te falar uma coisa, eu poderia te mostrar milhares de vidas, de casamentos, de famílias que foram transformadas por completo, por causa do poder do discipulado. Eu só sou um exemplo entre milhares e milhares aqui nessa igreja. Agora, tá como Deus quer? Não. Tem muito a melhorar, eu vou falar mais disso daqui um pouco. Mas deixa eu dizer uma coisa. Já tem nesta igreja, em uma igreja local, que eu saiba é algo inédito no mundo cristão, numa só igreja, 6.775 microcélulas, uma pessoa discipulando a outra. Cada microcélula formada de 2 pessoas, uma cuidando da outra. Todas essas microcélulas estão funcionando perfeitamente? Não, temos que melhorar muito, mas tem muitos que estão funcionando maravilhosamente, sim. Glória a Deus por isso. Agora, outra definição do MDA é menos técnica. É a mesma como a microcélula, só que é menos técnica. É meu discípulo amado. MDA, meu discípulo amado. Ou se for o discípulo que está falando, meu discipulador amado, né? Meu discipulador amado. Inclusive eu tenho 2 MDA bem lá sentados ao lado um do outro. Um é meu discipulador amado e outro é meu discípulo amado, né? Pastor Paulo Jeff e Pastor Geraldo, né? Pastor Paulo Jeff é meu discipulador amado e Pastor Geraldo é meu discípulo amado. Agora, já faz alguns anos, vários anos, pela graça de Deus, muitos anos realmente, que essa igreja local é a maior igreja de Santarém. Mas irmão, já faz muitos anos que o meu sonho
E meu alvo para essa igreja é outro. Sabe qual é o alvo para essa igreja? É que ela se torne a menor igreja de Santarém. Deixa eu explicar. A menor igreja no sentido que cada pessoa é cuidada um por um. Um por um. Eu sonho com isso. Eu sonho em ganhar multidões. Eu já está crescendo dentro de mim 70 mil membros só na central, sem contar as outras igrejas da paz. Já estou vendo essas 70 mil. Já estou sonhando com elas. Mas não é pelo número em si. Porque cada uma dessas pessoas, dessas 70 mil pessoas, são pessoas preciosas para Jesus. Elas têm uma vida eterna. E eu quero ver cada uma delas sendo cuidadas um por um, sendo bem discipuladas, sendo bem cuidadas. Isso me rasga o coração. E eu estou com essa, desculpa a expressão, mas é verdade, essa santa obstinação de clamar e de orar e de jejuar e de trabalhar e de organizar melhor, até que esteja funcionando bem melhor, até que esteja todo mundo sendo bem cuidado. Nós vamos pagar esse preço. É uma das razões que eu de propósito tenho diminuído drasticamente as minhas viagens a partir do segundo semestre de 2004, porque eu quero investir. Uma das razões é porque eu quero investir muito tempo com os outros pastores e líderes dessa igreja, para aperfeiçoar melhor toda essa visão do discipulado na prática, para garantir que todos sejam bem discipulados, que todos tenham um discipulado que esteja funcionando de verdade. Eu me sinto às vezes, a nossa atual situação, como os israelitas sentiram nos dias de Esdras. Abra suas Bíblias lá para o livro de Esdras. Esdras capítulo 3. Esdras vem bem depois de 2 Crônicas, né? 1º, 2 Samuel, 1º, 2 Reis, 1º, 2 livro dos Crônicas. E logo após 2 Crônicas vem o livro de Esdras. Esdras, capítulo 3. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Nós vamos ainda ler o versículo 13, mas espera só um pouquinho. Olha aqui para mim. Vamos ver o contexto histórico. Isso aqui aconteceu quando o povo de Israel havia voltado do cativeiro. Ficaram 70 anos no cativeiro. Antes de irem para o cativeiro, eles conheciam aquele templo muito lindo de Salomão. Mas esse templo foi destruído. Quando voltaram do cativeiro depois de 70 anos, os jovens adultos que nasceram lá no cativeiro, que nunca tinham visto o templo de Salomão, quando agora lançaram os alicerces para reconstruir o templo, eles fizeram um barulho tão grande, gritos de alegria, de louvor. Mas os idosos que conheciam o primeiro templo, o templo de Salomão, e viram aqueles alicerces do segundo templo sendo lançado, eles começaram a chorar bem alto também. Por quê? Porque era óbvio para eles que esses alicerces eram muito inferiores à glória do templo de Salomão. Mas não era só um choro de lamento. Eu creio que era um choro de intercessão, porque existe uma profecia na Bíblia que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Então eles não se conformaram. Era um choro, um grito de inconformismo. Você está entendendo? De falar: não, Deus prometeu mais do que isso, Deus garantiu mais do que isso. E olha o último versículo, olha o que fala aqui: de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos
que as vozes se ouviam de muito longe. Eu me encontro, e eu creio que nós nos encontramos no mundo espiritual nessa mesma situação. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, como diz o Tommy Tenney. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Por um lado, eu tenho que rir, agradecer, pular de gratidão, porque Deus tem feito coisas grandes em nosso meio. Não podemos nos ensorbebecer, mas a realidade é essa. O Dr. Russell Shedd tem comentado aí no Brasil, eu tenho viajado e os pastores vêm falando para mim, que tem comentado por aí, que se existe algum avivamento acontecendo no Brasil é em Santarém. Agora, toda a glória e toda a honra se dá a Jesus. Eu creio que isso é só o começo. Deus quer fazer muito mais, não só em Santarém, mas em todo o Brasil, é óbvio. Mas nós não podemos deixar de agradecer a Deus. O Tommy Tenney, grande avivalista, ele falou assim: olha, quando você deixa de ter gratidão a Deus por tudo que Ele já tem feito em seu meio, o rio da presença de Deus começa a secar. Ele disse: Deus não pode abençoar quem não está o honrando e agradecendo por tudo que Ele já está fazendo. É importante ter muita gratidão, é importante ter muitos gritos de alegria, igual eles estavam tendo. No entanto, temos que também ter os gritos de choro, de desespero, de inconformismo, porque ainda está muito longe daquilo que Deus quer. Deus quer tanto mais. Eu sei que ainda tem muitas pessoas que não estão sendo discipuladas. Eu sei que tem muitas outras que estão sendo discipuladas, mas não da forma mais correta, mais ideal. Deus não quer isso. Eu estou inconformado e ainda tem dezenas de milhares para ganhar para Jesus. Então tem que também sair um grito de choro, de inconformismo. Mas ao mesmo tempo não podemos esquecer de dar gritos de alegria. E esses gritos vão se misturando, como a Bíblia fala, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. E toda a glória e honra seja dada a Jesus, mas as vozes do MDA dessa igreja agora está se ouvindo muito longe, em muitos países e em toda a parte do Brasil, para a glória de Jesus. Mas são vozes de extrema gratidão a Deus. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, mas misturado com extremo inconformismo. Em outras palavras, queridos, eu estou extremamente grato, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas em nosso meio. Mas também, irmãos, eu não estou satisfeito, porque eu sei que Ele quer fazer tanto mais. Ele quer fazer tanto mais. Ele quer que nós ganhemos muito mais pessoas, e Ele quer que cuidemos muito mais das pessoas que já ganhamos. Ele quer que o discipulado funcione muito melhor do que já está funcionando. Ele quer isso, e nós também temos que ter esse santo inconformismo. Agora, como garantir o sucesso do discipulado? Eu já falei para vocês que nós, pastores e líderes, vamos estar tirando os próximos meses para aperfeiçoar muito melhor a prática da visão, o sistema, o funcionamento aqui na igreja local. Já está funcionando bem? Já, mas não como Deus quer. Deus quer que melhore muito. Deus quer que melhore muito. Mas, escuta o que eu vou dizer. Tem a sua parte também. Fora a parte dos pastores e líderes, você como membro, como que você poderá? Qual é o seu papel nisso tudo? Qual é a parte que você pode fazer para ajudar a garantir a visão? Para ajudar a garantir o sucesso do discipulado? Para ajudar a garantir o bom funcionamento do discipulado? Tem uma parte que você pode fazer, tem coisas que você pode cooperar com esse processo. E é importante a sua cooperação também. Primeira coisa que eu quero falar: Deus sabe nosso coração, nosso interesse. Não é que o sistema funcione só por funcionar, como um fim em si. Não, nosso maior interesse é que você seja bem cuidado. Bem cuidado, Deus sabe, esse é o nosso coração. Antes de encerrar essa mensagem, eu quero falar qual é a sua parte que você deve fazer para garantir o sucesso do discipulado
quando não tem um discipulador. Quando você não tem um discipulador, ou você conhece alguém que não tem discipulador, o que você deve fazer? Vou falar sobre isso hoje à noite, antes de encerrar, agora mesmo. Domingo que vem, eu quero abordar isso aqui. O que você deve fazer para garantir o sucesso do discipulado, quando você tem um discipulador, mas não funciona como deve? Por exemplo, ele reúne com você, mas não sabe te discipular. Só reúne para bater papo. Não entra na sua vida, não te ajuda, não ora, não trabalha com você. Não, só fica batendo papo lá, não está te discipulando de verdade. O que você deve fazer num caso desse? Deve só deixar ficar rolando? Não. Tem que fazer algo, não pode se conformar com isso. Mas tem algo que você pode fazer para ajudar na situação. O que você deve fazer quando o discipulador talvez até saiba discipular? Ele tem o macete, as técnicas todas e tal, até o jeito de discipular. Só que você sabe, pior ainda, que a vida dele não condiz. Ele não está bem, está em pecado. Em outras palavras, ele está desqualificado para discipular. Ele nem devia estar discipulando. De repente você tem um discipulador desse. E aí, o que você deve fazer para corrigir a situação? É claro que não pode só ficar calado e se conformar com uma coisa dessa. Tem algo que você poderá fazer. Então vamos falar sobre isso, se Deus quiser, domingo que vem. E ainda também, domingo que vem, eu quero falar sobre o que fazer quando você tem um discipulador. Ele é bom, ele é ungido, é uma bênção, ele tem habilidade de discipular, só que ele não se dispõe do tempo necessário para cuidar bem de você como ele deve. O que você deve fazer num caso desse? Tem algo que você pode fazer para ajudar a garantir o sucesso do discipulado. E eu quero falar mais sobre isso domingo que vem. Mas esse domingo, agora, antes de encerrar o culto, quero falar o que você deve fazer quando não tem um discipulador. Ou quando você conhece alguém que não tem um discipulador. O que você deve fazer? Tem 3 opções. As primeiras 2 eu não sugiro, mas a última é a solução bíblica. Dessas 3 opções, vamos ver cada uma das 3. A primeira opção, se você não tem discipulador, ou você conhece alguém que não tem, a primeira opção é simplesmente criticar. Está vendo? Esse lá não tem discipulador. Criticar a igreja, criticar a liderança, criticar o líder da célula, falar mal. Essa primeira opção, eu sugiro que você não faça, porque a Bíblia chama isso de pecado. E além de ser pecado, não vai te levar a lugar nenhum, só vai prejudicar a sua vida, vai abrir porta para o maligno te atormentar mais, não vai ajudar em nada. Então, sugiro que você não faça essa primeira. Segunda opção, é de você não falar nada para ninguém, só ficar calado, orando. Essa é bem menos pecaminosa do que a primeira opção, mas ainda está errado. Porque a Bíblia fala, não vos torneis cúmplices do pecado de outrem. Quem cala, consente. Se você ficou calado, não está falando nada, você está pecando por omissão. Você tem que fazer alguma coisa para ajudar naquela situação. Se você não está sendo discipulado, ou se você está sem discipulador, ou se você conhece alguém que está sem discipulador. Não pode só ficar calado. Então eu sugiro a terceira opção, que na realidade não é opção, a Bíblia não coloca como opção, a Bíblia coloca como mandamento. Vamos ver o que essa terceira opção que a Bíblia coloca como mandamento. Mateus capítulo 18. Mateus 18. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, essa palavra contra ti, você vai ver que está dentro de uma espécie de parênteses. Isso aí quer dizer que não está em todos os manuscritos originais no grego. Então podíamos ler sem aquilo. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Entre ti e ele só. O que a Bíblia está falando? Se você vê um irmão que está em pecado, não é para falar para ninguém, mas é para ir você lá, sozinho com ele, sem mais ninguém, e confrontá-lo. Com muito amor e carinho, com muita humildade, com uma fé que ele vai se arrepender, mas você vai ter que sentar e confrontá-lo, corrigi-lo.
Agora, talvez você pergunta, pastor Eibe, o que isso tem a ver com o fato que eu não tenho um discipulador? Deixa eu explicar. Se você não tem discipulador e você está numa célula, porque eu vou falar com todo carinho, se você não tiver numa célula, então eu não posso, a igreja não pode garantir um discipulador para você. Eu já falei isso muitas vezes. Nós não podemos nos garantir um discipulador para quem está flutuando por aí, porque é impossível a gente saber quem é quem, se não tiver numa célula. Tá certo? Então, se você quer um discipulador, você tem que se colocar debaixo da cobertura de uma célula, tá? Então, se você não tiver numa célula, nós não podemos garantir um discipulador para você. Mas, aí, você está entendendo? Aí nós não temos responsabilidade. Mas se você tiver numa célula e você não tem um discipulador, a falha está com quem? Está com o seu líder de célula. Está com o seu líder de célula. Eu falo com todo carinho isso. Mas nós já falamos vez após vez aqui no Tadel, que uma das responsabilidades principais do líder de célula é para garantir que todo mundo tenha um discipulador. Então, se você estiver congregando fielmente numa célula e ainda não tem um discipulador, quem está falhando é o líder de célula. Não é um pecado moral, um pecado grosseiro, eu entendo isso. Mas é uma falha, é um pecado ministerial. E como qualquer outro pecado, tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. Então, aplica-se esse versículo. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então você não deve falar para ninguém, mas vai com o seu líder de célula. E fala, olha, querido, com muito amor e carinho, vai com humildade, vai com amor, vai com carinho. Já teve pessoas que falam assim, ó, eu pus isso em prática, não funcionou. Espera aí, você está falando que você pôs a palavra de Deus para funcionar e ela não funciona? Não. A Bíblia nunca falha. Ou você não colocou do jeito certo, com amor, com carinho, ou você não soube como fazer, mas não vai acusar a Bíblia de não funcionar. A Bíblia sempre funciona. A Bíblia sempre funciona. Então você deve procurar o líder de célula e falar, querido, eu te amo, quero o seu bem, só quero ver você crescendo na fé. Mas eu sou membro aqui da sua célula, congrego aqui, e até hoje eu não tenho um discipulador. E essa era a sua responsabilidade, você está falhando comigo. O que a Bíblia fala aqui? Olha o que a Bíblia fala. Se ele te ouvir, ganhasse a teu irmão. Então se ele arrepender-se, falar, nos perdoe, nós vamos cuidar disso. E em 2 ou 3 semanas ele garanta um discipulador para você, amém. Já resolveu o problema aí. E se ele, olha o próximo versículo, e se ele não te ouvir, se porém não te ouvir, em outras palavras, talvez ele até te recebeu bem, pediu perdão, mas passou 2 ou 3 semanas, ainda não resolveu, ele ainda não resolveu, o que é para você fazer? A Bíblia fala, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, em outras palavras, aí você marca uma outra reunião com aquele líder de célula, com mais 1 ou 2 pessoas, para confrontá-lo agora com mais peso. Quem deve ser essa 1 ou 2 outras pessoas? O discipulador dele. Todo líder de célula tem discipulador. Aí você vai com o discipulador dele e fala, olha, discipulador do líder de célula, ele é responsável para garantir um discipulado na célula. Ele não está garantindo. Você pode me ajudar a falar com ele mais sobre isso? Eu lhe garanto, normalmente nessa segunda ida, se ele ainda não resolveu, agora ele começa a resolver. Ele não vai ficar chateado com você não, ele vai começar a te respeitar, porque você foi com tanto amor, com tanto carinho, e ele vai saber que você não fala mal atrás das costas dele, mas você o ama, e ele vai te respeitar pela sua coragem de querer ajudá-lo de verdade. E isso funciona, irmãos, é tremendo como funciona, é tremendo, e é Bíblia, funciona mesmo. E se ainda ele não se corrigir, o que a Bíblia fala? Versículo 17. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Aí você já leva para os pastores, ou pastor distrito, ou pastor de região, ou pastor Roberto, que coordena as células, ou pastor Geraldo, ou para mim. Leva para um de nós pastores, tá? E nós vamos garantir que vai ser resolvido sim. E se nós não garantirmos,
vai com o nosso líder, né? Pastor Paulo Jeff, vai lá, né? Porque todos nós temos cobertura. Você sabe que até o pastor Paulo Jeff tem cobertura. Ele tem um discipulador, pastor Melvin. E o pastor Melvin tem cobertura também. Tem uma diretoria de homens ungidos de várias denominações diferentes, que se reúnem juntos para dirigir a Missão Paz. E cada um desses grandes homens de Deus são de igrejas diferentes, e eles têm cobertura da igreja deles. Então não tem ninguém na liderança da Missão Paz e da Igreja da Paz sem cobertura. Todos são protegidos, porque nós acreditamos demais na seriedade da prestação de contas, do discipulado, da cobertura para a proteção, para a cura. Então, querido, eu quero te encorajar, faz a sua parte de garantir o sucesso, da visão, para que todos sejam bem discipulados. Quem concorda comigo que nós, você e eu, juntos, vamos obstinadamente, santamente, perseverar na visão, até que todos sejam bem discipulados? Se você concorda, diga aleluia! Amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia.